Ele sabe o que é bom, Ele sabe o que faz. Sei que Deus tem o melhor para mim. Ele quer o meu bem, Ele quer minha paz. Tem um plano especial para mim. Crianças, a Fanny continuou frequentando a igreja e um dia lá na igreja ela foi convidada para dar o seu testemunho, ou seja, falar sobre como ela creu em Jesus como seu Salvador. E ela falou, depois que ela contou o seu testemunho, ela pensou assim, eu falei muito bem, realmente eu falo muito bem. E então a Fanny percebeu que continuava com o problema do orgulho. Ela se orgulhava muito das coisas que fazia, das poesias que escrevia, de ter falado bem ali naquela reunião. E então ela começou a ter dúvidas da sua salvação. Ela pensou, será que realmente eu sou salva? E então ela perguntou a uma amiga como que ela poderia saber que realmente era salva. A sua amiga então abriu a Bíblia em Atos 16:31, que está escrito, crê no Senhor Jesus e serás salvo. A sua amiga explicou que a salvação dela deveria estar baseada no que a Bíblia diz, que ela realmente poderia ficar tranquila e saber que Jesus a tinha salvado. Não era o que ela fazia ou deixava de fazer que a salvaria, mas o que Jesus já tinha feito na cruz. A Fanny estava aprendendo muitas coisas. Uma das coisas que ela vinha aprendendo é que ela deveria deixar de lado o orgulho, que ela deveria reconhecer que Deus era quem a capacitava para fazer as lindas poesias que ela fazia. E uma coisa que ela aprendeu ali naquela conversa com a sua amiga, que ela poderia ter a certeza que em Cristo ela estava salva, não pelo que ela fazia, mas pelo que Jesus Cristo fez. Crianças, um dos hinos que a Fanny compôs falava sobre essa certeza de salvação em Jesus Cristo. Salvo em Jesus, meu mestre, tenho perfeita paz, tal comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Salvo em Jesus, meu mestre, tenho perfeita paz, tal comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Exploradores, continuamos aqui na Inglaterra. Que país lindo! Precisamos estar aqui para falar sobre a nossa menina extraordinária. Ela, quando cresceu, se casou com um pregador muito famoso da sua época. Ele até hoje é conhecido como Príncipe dos Pregadores. Você já sabe quem é ela? Afinal de contas, eu já dei a dica. Ainda não? Não se preocupe. A exploradora Carlene vai nos contar. Susana tinha recebido Jesus no início da sua adolescência, mas com o passar do tempo, ela foi perdendo aquela alegria, aquele entusiasmo da vida com Cristo. Então agora às vezes ela pensava, tem que ir no culto de novo. Parece que não tem nada de legal lá, parece que não é interessante. E ela já estava pensando, eu não vou mais no culto, lá não tem nada para mim, lá não tem nada que me chame a atenção. Mas teve um dia que as amigas dela falaram, vamos Susana, vamos no culto com a gente? E a Susana pensou, eu não quero ir, lá não é tão interessante. Mas as amigas insistiram, por favor, vão hoje com a gente, bora, vai ser bom. Aí ela falou, tá bom, eu vou, só hoje. Então, naquele culto, a Susana foi e quando chegou lá, ela percebeu que tinha um pastor diferente. Tinha um pastor que não era dali. Aquele pastor, o nome dele era Charles Spurgeon. E o Charles deu para a Susana um livro. O livro se chama O Peregrino. E aquele livro a Susana leu. E ela falou que quando ela leu aquele livro, ela começou a repensar
toda a sua vida cristã, tudo o que ela tinha perdido, porque ela precisou pensar de uma maneira diferente o que ela vivia agora com Cristo. Então a Susana começou a pensar diferente a vida cristã por causa daquele homem, daquele pastor, Charles Haddon Spurgeon. Aquele pastor mais tarde se tornou o esposo da Susana. Em 1875, Charles deu para sua esposa um livro de presente. Ele falou assim: esta é a versão final do meu livro, Lições para os meus alunos. Só falta uma última revisão e depois eu posso mandar para a gráfica para imprimir. A Susana falou assim: eu gostaria que todos os pastores da Inglaterra tivessem acesso a esse livro também, mas tem muitos que não têm condições de comprar um livro. Então Spurgeon perguntou: então, o que você está pensando em fazer com respeito a isso? A Susana pensou: será que ele está falando sério? E ela logo lembrou que ela tinha algumas economias, algum dinheiro guardado lá no sótão da sua casa. E ela teve uma brilhante ideia. Sabe o que a Susana fez? Ela pegou esse dinheiro e pagou para serem impressos livros. E todos esses livros que ela imprimiu com esse dinheiro, ela falou assim: que todos os pastores que não tiverem condições e não tiverem dinheiro para comprar um livro, eles vão receber esse livro de graça, sem pagar. Então, a Susana começou a sua tarefa agora, que era diferente, preparar esses livros e enviar para os pastores. Logo, várias histórias começaram a surgir. Cartas chegavam para Susana, histórias de pastores que não tinham condições de comprar um livro. Deus é tão bom que estava usando a vida da Susana para poder falar com outras pessoas, outros pastores em toda a Inglaterra. Aquele dia, Charles chegou ali no quarto e viu um monte de livros empilhados e ele perguntou: o que é isso? Aí a Susana falou: pois é, infelizmente as pessoas também mandam livro pra gente que não são livros tão bons. E ela mostrou alguns títulos de livros que não eram livros tão úteis para pastores. Então ela falou assim: ai, essas pessoas acham que a esposinha do Charles tem força para poder fazer tudo isso? E Charles começou a observar que realmente a sua esposa estava muito cansada. Ela ficava ali sentada, mexendo com aqueles livros, organizando tudo para enviar, mas as suas forças físicas eram bem poucas. Eu sei que há muito o que fazer, mas Deus tem abençoado o pouco que eu faço. E Charles falou: realmente, eu tenho certeza que os pastores, muitos pastores, iriam concordar com você. Sabe, depois de um tempo, alguém perguntou para Susana: quantos livros você já distribuiu ao todo? Susana então pegou seu caderninho e ela começou a falar. Em 1881, foram distribuídos 7.298 livros e 10.517 sermões preparados pelo Charles. No ano passado, ou seja, 7 anos depois, foram distribuídos 10.311 livros e 21.217 sermões. Aquele visitante ficou admirado. Ele falou assim: quer dizer que todos esses livros estão espalhados por toda a Inglaterra? Ela falou: não só na Inglaterra, mas também África e outros países, na Índia também, que eles recebem esses livros. Em janeiro de 1892, Charles faleceu e Susana ficou agora sozinha. Um presbítero perguntou: será que a Susana vai conseguir manter o fundo do livro, mesmo agora depois que Charles faleceu? Então ela continuou sim um trabalho firme. A Susana sentia muito falta do Charles. Eles eram um casal muito unidos, amavam-se muito e todo mundo percebia isso. Mesmo assim, depois que ele se foi, ela continuou fazendo o seu trabalho e ela queria muito que mais e mais pessoas recebessem livros para ajudar nas suas vidas.
Explorador, está na hora de se ajeitar, porque precisamos partir para a nossa próxima viagem. Mas antes de ir, eu não posso negar quantas meninas extraordinárias nasceram aqui, não é mesmo? Elas foram usadas por Deus em sua época. Elas também puderam ver coisas lindas como nós vimos. Nós vimos a Torre de Londres, o Big Ben, os castelos maravilhosos. Mas mesmo sendo um país tão lindo, a Inglaterra tem um problema em comum com os outros países. Você já sabe qual é o problema deste país? Ainda não? Quem vai te falar sobre isto é a exploradora Carol. Aqui pertinho na esquina, ou ao redor do mundo, crianças necessitam de Jesus e do seu amor profundo. Levemos com amor a mensagem do Senhor. Aqui pertinho na esquina, ou ao redor do mundo. Isso mesmo, exploradora K. É o problema do pecado, que atinge a todas as pessoas do mundo inteiro desde que nascemos, e ele nos afasta de Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui em Romanos 5, no versículo 12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eu e você já nascemos com o desejo de fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Por isso, explorador, precisamos de missionários espalhados por todo o mundo para falar sobre Jesus, que é o único que pode nos libertar do pecado.